Olá, a semana na Câmara foi marcada pela conclusão da votação do projeto que limita a cobrança de ICMS sobre combustíveis e energia elétrica, mas teve também a aprovação de medida provisória que promete tornar mais baratos os seguros, a criação de uma comissão externa para acompanhar investigações sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, no Amazonas, e até a criação do Dia do Terço dos Homens, uma tradição católica. Vamos começar com os combustíveis. O plenário concluiu a aprovação do projeto que limita a alíquota máxima de ICMS que estados poderão cobrar sobre os combustíveis, energia elétrica, gás natural, as comunicações e o transporte coletivo. De acordo com a proposta, esses produtos e serviços passam a ser considerados essenciais e indispensáveis, o que fará com que a alíquota máxima a ser aplicada seja de 17% ou 18%, enquanto hoje a maioria dos estados cobra por volta de 30% de ICMS sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. Um dos objetivos da proposta, que contou com o apoio do governo, é baixar o preço dos combustíveis. Mas a medida foi criticada por deputados, não só da oposição, que apontaram prejuízos para estados e municípios com o limite imposto à alíquota do ICMS. Uma das fontes de críticas da oposição foi o risco de a medida causar prejuízos para a educação e saúde, já que os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação do ICMS para a educação e 15% para a saúde, sem contar os 25% para os municípios. A resistência à proposta diminuiu depois que o relator, o deputado Elmar Nascimento, manteve a alteração feita pelo Senado que garante uma compensação do governo federal para a saúde e educação, mesmo com a queda na arrecadação do ICMS, o que preserva, por exemplo, os recursos do Fundeb, o fundo que financia a educação básica. O relator, porém, rejeitou uma mudança feita pelo Senado a pedido dos governadores. O texto original da Câmara previa uma compensação do governo federal aos estados sempre que o prejuízo na arrecadação do ICMS fosse maior que 5% em relação ao ano passado, cálculo feito sobre toda a arrecadação e não apenas sobre a dos combustíveis. Os governadores pediram que os 5% fossem calculados apenas sobre a queda de arrecadação relativa aos combustíveis, para facilitar o acionamento do gatilho de compensação. O Senado concordou, mas na Câmara, a maioria do plenário seguiu o entendimento do relator e rejeitou essa mudança, apesar da tentativa do PT de resgatar o texto do Senado. Resumindo, a proposta já seguiu para a sanção presidencial depois de dividir opiniões no plenário. A nossa educação perde muito com o texto conforme ele foi aprovado na Câmara. Nós temos estimativas de que seriam 21 bilhões de reais a menos para a educação. Somente no Fundeb, a gente está falando de uma perda de 17 bilhões de reais. Esse projeto, ele prevê que o governo federal coloque recursos para suprir essas perdas dos estados, caso elas excedam 5%. Me abre essa renúncia enorme. Isso por quê? Porque o governo não quer atacar o problema principal. E o problema principal está exatamente no fato de que a Petrobras cobra do povo brasileiro o preço internacional pelos combustíveis aqui produzidos. Hoje é um dia histórico para essa casa. A última vez que o Congresso Nacional votou uma redução de impostos foi no ano de 2006. Há 16 anos se fala em reduzir impostos no Brasil e não se vota nenhuma matéria que de fato consiga reduzir os impostos. Deixar claro para os governadores que a nossa luta não é nós contra eles, nem eles contra nós. É todos a favor da população brasileira que sofre neste momento pós-pandemia com dificuldades estruturais de inflação não geradas por problemas nacionais e sim por consequências de uma pandemia, está claro isso, e por fatores internacionais como, por exemplo, uma guerra entre dois países, um maior produtor de alimentos da Europa e o outro maior refinador e produtor de energia da Europa. O plenário também aprovou medida provisória que muda regras do mercado de seguros para facilitar a emissão de títulos de crédito. A emissão desses títulos é uma maneira de aumentar os recursos para o setor e assim baratear os custos do seguro e do crédito. A MP permite o funcionamento de empresas que vão adquirir direitos de crédito no mercado e emitir papéis chamados de letras de risco de seguro, ou LRS, também conhecidos como certificados de recebíveis. A ideia é fazer com que investidores adquiram esses papéis e façam com que esses recursos ajudem a baratear o valor dos seguros.
Hoje, esses títulos, chamados de recebíveis, já funcionam atrelados ao mercado imobiliário e ao agronegócio, uma maneira de financiar os dois setores e dar retorno para quem comprar os papéis. Ao editar a MP, o governo argumentou que a emissão dos títulos no mercado reduz o custo para a empresa que assume o risco do seguro, o que vai aumentar a oferta de coberturas e baratear o crédito aos consumidores. Mas vamos falar agora de um caso que está despertando a atenção no mundo todo e que não passou despercebido pelo plenário: o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, ocorrido no dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. A Câmara criou uma comissão externa para acompanhar as investigações e, apesar disso ter sido aprovado de maneira simbólica pelo plenário, rendeu discussão entre deputados da oposição e do governo. O que de fato eles estavam fazendo? É essa narrativa de proteção dos povos indígenas? Era de fato isso? Ou eles estavam buscando os tesouros que estão na nossa Amazônia, o que cerca as ONGs que estão na Amazônia? É isso, deputada, não adianta, pode fazer o bracinho, é isso. E essa comissão temporária externa também vai ter essa tarefa da gente desvendar os estrangeiros que há muito habitam a nossa Amazônia, e lá estão levando para fora toda a nossa riqueza. É imprescindível que nós possamos também fazer o nosso trabalho de parlamentar, justamente para entender as circunstâncias que estavam ali acontecendo e que deram ganho de causa ao desaparecimento, invasões das terras indígenas, a presença de garimpos ilegais, de madeireiros, do narcotráfico, e poder apontar soluções, porque o nosso papel e nossa responsabilidade também propor proposições que vão de encontro o que se estava apurando ali, Bruno e Dom Phillips. Deputados e deputadas aprovaram ainda projeto que institui o Dia Nacional do Terço dos Homens, a ser celebrado todos os anos em 8 de setembro. O Terço dos Homens é um movimento da Igreja Católica que reúne homens para rezar o terço, uma oração que compreende basicamente 50 Ave-Marias e 5 Pais Nossos, com variações que podem incluir trechos da vida de Jesus. O projeto foi aprovado de maneira simbólica e já foi enviado para análise do Senado. E esses foram os destaques essa semana no plenário da Câmara. Semana que vem tem mais. Espero vocês.